De casa, Polícia Civil de Patrocínio conclui inquérito e afirma: assassinato de Cássio Remes não foi crime político. Jorge Marra vai responder por homicídio, roubo e porte ilegal de arma. O motorista do ex-secretário também é indiciado. O Ministério Público vai abrir inquérito contra a Copasa para apurar irregularidades no abastecimento de água. Além da interrupção constante em alguns bairros, ao invés de água, sai ar das torneiras e hidrômetro continua rodando. Justiça suspende retorno das aulas presenciais em Minas até que o governo do estado cumpra o próprio protocolo sanitário. Ainda hoje no NTV News, pesquisas de preços apontam variação de quase 300% nos supermercados de Patos de Minas. E tem mais. Chuvas atrasam e semana será de mais calor e com umidade em apenas 12%. 10 mil peixes são lançados no córrego do Arroz em Areado. Tem análise da notícia também. Tudo isso e muito mais no NTV News, que já está no ar. A Polícia Civil em Patrocínio concluiu nesta terça-feira o inquérito que investiga o assassinato do candidato a vereador Cássio Remes. Ele foi morto a tiros pelo então secretário municipal de obras, Jorge Marra. A polícia concluiu que não foi crime político. O motorista de Marra também vai responder criminalmente. Os delegados Renato Mendonça, Ana Beatriz de Oliveira e Walter André participaram de entrevista coletiva online para detalhar os trabalhos realizados e o que se apurou durante os 10 dias de investigações. Foi um inquérito com 380 páginas, então foi um trabalho bem extenso. Nós realizamos mais de 25 oitivas, foi juntado aos autos 15 laudos periciais, então foi um trabalho com uma análise muito com base, tanto nas provas das testemunhas, que estavam no local, que presenciaram ou que sabiam de fato envolvendo o crime, como também numa prova técnica. Nós partimos no início do crime de roubo, do homicídio, do porte, e essa foi a nossa linha de investigação, com base em todos os elementos que trouxemos. De acordo com a polícia, o inquérito concluiu que, além do homicídio, Jorge Marra deverá responder por roubo e porte ilegal de arma de fogo, com pelo menos 2 qualificadoras. E hoje eu concluí pelo indiciamento do Jorge Marra pelo crime de roubo, esse roubo majorado pelo concurso de pessoas. Além disso, concluí também pelo crime de homicídio. Esse homicídio com 2 qualificadoras. Concluí pelo crime de homicídio, tendo em vista a dinâmica dos fatos, entendi que houve dolo de matar ali. As 2 qualificadoras são motivo fútil. Foi feito, cheguei a essa conclusão com base na vida pregressa do autor e da vítima. A segunda qualificadora foi com base na dissimulação. Entendemos com base nas testemunhas e com as análises das imagens que ali houve uma dissimulação do autor para enganar a vítima e depois efetuar os disparos. Também concluí pelo porte ilegal de arma de fogo, apesar de que a arma era registrada e que o autor tenha afirmado que ele tinha essa arma em suas fazendas para se defender. Em suas declarações, ele disse que na data anterior ao fato, ele tinha dormido na cidade. Tendo em vista, assim concluí que ele já estava na posse dessa arma e ela não estava guardada em uma residência. Então, ele portava essa arma há pelo menos um dia, que configura o crime do porte ilegal de arma de fogo. Durante as investigações, foram apurados ainda relatos de que Cássio Remes já vinha recebendo ameaças contra a sua vida. Tivemos acesso a essa informação e ouvimos pessoas que relatavam que tinha conhecimento de que ele sofria ameaças. Isso tudo está constando nos autos e essas oitivas com essas ameaças foram remetidas também. O motorista de Jorge Marra também deverá responder criminalmente. O motorista ele foi indiciado pela prática de 2 crimes. Ele foi indiciado pela sua participação no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, e ele foi indiciado também pelo crime de favorecimento pessoal, tendo em vista que auxiliou na fuga do autor. No entanto, o inquérito não considera que o homicídio seja crime político. Os delegados destacaram que, apesar das ameaças e pressões sofridas pela Polícia Civil, não houve interferência política na condução do inquérito. Não houve crime político, tá?
Não, apesar de alguns políticos tentarem influenciar a Polícia Civil, deixo bem claro que aqui a Polícia Civil ela é independente, tenho total confiança nos meus delegados, a independência funcional e o conhecimento técnico-jurídico deles. Eu não ia aceitar qualquer interferência política com relação a esse crime, apesar de todo a tentativa de influência política desde o dia do crime até a data de hoje. Jorge Marra continua no presídio Sebastião em quarentena. Após esse período, poderá ser manejado para outra unidade prisional. A Polícia Rodoviária Federal encontrou 77 quilos de pedras preciosas e sem comprovação de origem dentro de um carro com placa de Patos de Minas, na BR-262. 2 pessoas foram presas. A abordagem aconteceu na BR-262, no quilômetro 389, em Florestal, que fica em Minas Gerais. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam 77 quilos de pedras preciosas em estado bruto e sem comprovação de origem, incluindo um pacote com diamantes. Esse material estaria em um veículo com placas de Patos de Minas e estava sendo transportado por 2 homens, sendo um de 45 e outro de 54 anos. O jeito que o condutor dirigia o carro causou suspeita e foi a partir daí que a abordagem foi feita. O condutor recebeu ordem de parada, encostou o carro e se submeteu às buscas junto ao parceiro. No bolso de um dos suspeitos, a PRF encontrou pedras de diamante. Já no porta-malas do carro, os agentes localizaram sacos lacrados, que dentro deles haviam diversas pedras, que de início foram identificados pelos suspeitos como objetos sem valor. Depois de conversas, os homens admitiram que o material é proveniente de Caldas Novas e não lapidado, o valor é de R$1.000 o quilo. De acordo com os agentes da Polícia Rodoviária Federal, as pedras poderiam ser vendidas para Belo Horizonte. Investigações a partir de agora serão feitas. Uma motociclista ficou ferida depois da batida envolvendo um carro nesta terça-feira na Avenida Afonso Queiroz. O acidente envolveu um carro e uma motocicleta. Segundo informações, a motorista do veículo de 4 rodas transitava pela Avenida Afonso Queiroz, bairro Boa Vista, quando, ao tentar convergir, se chocou com a jovem que dirigia a motocicleta. Segundo a condutora da variante, deslocava na Avenida Afonso Queiroz, convergiu para entrar na Rua México, olhou para o cruzamento aqui, verificou que não havia ninguém na via, segundo ela. Aí foi a hora que ela chocou, contra a motocicleta que subia a Avenida Afonso Queiroz. A condutora do carro não sofreu ferimentos. Já a motorista da moto teve que ser encaminhada para a UPA. O SAMU compareceu no local, e deslocou até a UPA, para socorrer a vítima. A moto e o carro foram liberados, pois estavam com a documentação em dia. A seguir aqui no News a gente fala desse calorão e da umidade relativa do ar lá embaixo. E 10 mil peixes são lançados no córrego do Arroz, em Areado. Está difícil suportar esse calorão, né? Essa onda de calor vai persistir nos próximos dias e o final de semana em Patos de Minas e região será mais quente ainda. Além disso, o tempo continua seco, com umidade lá embaixo, quase clima de deserto mesmo. Portanto, atenção com a saúde. O calor está sufocante e os termômetros devem continuar nas alturas nos próximos dias. No final de semana, acredite, será ainda mais quente. Uma semana muito quente e essa temperatura deve continuar ao longo de toda a semana com temperaturas elevadas. Às vezes o pessoal pergunta, é o recorde de temperatura? É a máxima temperatura? Em Patos nós já tivemos temperaturas maiores que essas. Para esse ano nós tivemos 37,5 nesses últimos dias e 38 no sábado passado. Para o próximo sábado, nós esperamos aí outra temperatura extremamente alta, em torno de 39 graus. Então, nós esperamos que ao longo de toda essa semana, a gente tenha uma semana ainda bem quente. A temperatura na climatologia é medida à sombra, o que significa que sob o sol escaldante, fica ainda mais alta. A temperatura na climatologia ela é medida à sombra.
Tá? Então, normalmente um abrigo meteorológico ele é fechado, o termômetro é colocado dentro do abrigo e a temperatura é medida dentro desse mesmo abrigo. Hoje, com as estações computadorizadas, também é feito a nível de estação, mas sempre protegido diretamente do sol. E a chegada da tão esperada chuva, que é o regulador desse calorão, vai atrasar. A boa notícia é que quando chegar, não será tão espaçada. A precipitação, nós esperamos que a partir da semana que vem, de segunda, terça-feira, já tenhamos alguma precipitação acontecendo. A partir do dia 12, nós esperávamos dia 8, mas já foi para o dia 12 aí a próxima expectativa. O que nos enche de esperança é que essa chuva deve ser continuada. Não é simplesmente uma chuva pontual, mas uma chuva que deve demorar um pouquinho mais e daí para frente, às vezes faltando 1, 2, 3 dias, mas sempre tendo chuvas frequentes. Mas tem um probleminha. Até lá, além do calor, também vamos enfrentar um clima quase que de deserto. É que a umidade relativa do ar fica em apenas 12%, bem longe do ideal. Nós estamos aí com 12% de umidade relativa e a semana deve variar muito pouco. Então, muito cuidado quanto à questão da umidade relativa do ar, porque nós necessitamos de aproximadamente 60% de umidade relativa para um bem-estar do ser humano. Precisamos, então, de buscar hidratação. E a radiação solar também é extremamente alta nessa semana, em função de pouca nebulosidade. À medida que a nebulosidade vai aumentando, nós diminuímos um pouquinho esse problema com a exposição aos raios ultravioletas. Tá? Então essa semana ainda é uma semana quente. Essa grande massa de ar está começando a se deslocar e formando um corredor de umidade que vem da floresta equatorial passando sobre a nossa região. Isso deve acontecer no próximo início da próxima semana. Foi realizado nesta terça-feira o 4º peixamento no córrego do Arroz, em Areado. Autoridades e pessoas da comunidade acompanharam o lançamento dos milhares de peixes, feito por estudantes. Foram 10.000 peixes de espécies nativas da região de Areado soltos no córrego do Arroz nesta terça-feira, na 4ª edição de peixamento. Então é uma ação gratificante, a gente tem que revitalizar, né, os nossos recursos naturais. Então, com esse trabalho, a gente faz uma conscientização ambiental das pessoas aqui da comunidade, a gente enriquece, né, a vida nessa região, dando sustentabilidade para que as pessoas que aqui residem possam aqui permanecer com dignidade e exercendo suas atividades. Os peixes são colhidos lá em Três Marias, dos viveiros nossos. Eles vão para um tanque, nós chamamos um tanque de desjejum, que é para ele poder excretar tudo que tem dentro dele e vir para poder encontrar o alimento aqui. É feito isso 24 horas antes de chegar aqui. Então logo cheguei aqui, a temperatura da água que vem nas nossas caixas é uma temperatura diferente da que vem no rio, da que está no córrego em si. Então é preciso que haja uma aclimatação mínima para que os peixes cheguem, sejam colocados e fiquem bem. Por isso que é feito aquele procedimento do saquinho ficar dentro da água primeiro, deixar a água do córrego entrar dentro dele, para depois sair, para que ele se aclimate minimamente e se adapte ali. Das espécies curima, tampacu e piaba do rabo amarelo. São espécies nativas da bacia do Rio São Francisco. O promotor de justiça, José Carlos de Oliveira, participou pela primeira vez da ação. Para ele, o ato representa uma ligação simbólica com a vida humana e a da natureza. Aqui é uma região que é muito apegada, né, às suas tradições. Eles têm aí a fé deles, uma fé cristã muito forte. O peixe na fé cristã ele simboliza a vida, a água é vida. Então é um momento de reflexão também, de que a nossa vida é impossível sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Representantes dos órgãos ambientais também estiveram presentes. Segundo eles, a ação visa pensar não só na geração presente, mas também nas futuras, que devem desfrutar pelos próximos anos da riqueza solta nessas águas. É uma tamanha importância para nós esse momento, porque a gente está trazendo um equilíbrio, a gente está buscando, então, preservar um ambiente que está sendo muito devastado, que já está muito comprometido. A gente está trazendo vidas para essa região.
Diferente dos anos anteriores, neste, o nível da água no córrego do Arroz também estava baixo, mas, felizmente, isso não impediu a soltura dos peixes. Também nos anos passados, diversos alunos das escolas municipal e estadual de Areado participavam do evento. Neste ano, entretanto, os estudantes foram representados apenas por seus diretores. Esse ano nós estamos com o córrego um pouco assoreado, né? Com muito menos água, e esperamos que isso não tenha trazido prejuízo para o projeto. Até porque nós soltamos abaixo aqui, você vê que tem alguns poços mais profundos, e a proteção das árvores também faz um pouco isso proliferar. Independente da quantidade de pessoas e da pandemia, o momento serviu para unir as pessoas junto ao meio ambiente e junto às demais formas de vida. Agora eles vão seguir a vida natural que eles sempre deveriam estar, né? Agora nós cremos que eles vão se adaptar a esse ambiente, buscar o alimento, fugir dos predadores, crescer o suficiente para chegar ao estágio de reprodução, reproduzir e o ciclo continuar. Daqui a pouco no NTV News, Justiça suspende retorno das aulas presenciais em Minas até que o governo do estado cumpra o próprio protocolo sanitário. E pesquisa de preços aponta variação de quase 300% nos valores de produtos em supermercados de Patos de Minas. É grande a variação de preço nos supermercados de Patos de Minas. Mesmo que de marcas diferentes, o valor do arroz, por exemplo, pode variar até 300%. A pesquisa é do Procon e Unipam. Conta pra gente, as coisas estão mais caras nos supermercados? Tá, subiu demais. Principalmente o arroz, feijão, tudo caro. Muito mais caras. O óleo, principalmente. A semana passada eu comprei de 6 e pouco. Já está 7,19. O feijão, não, o arroz, o açúcar, tudo se pensar no supermercado está bem mais caro. Principalmente teve até, todo mundo já sabe, do arroz, mas todos os outros alimentos estão ficando mais caros. A gente vê também por causa do calor que tem aumentado, do número de pragas que tem aumentado. Então, eu creio que ano que vem é que a gente vai sentir o baque de tudo isso. Pois é, foram vários produtos que tiveram aumento expressivo nos últimos dias. Feijão, carnes e outros itens que compõem a cesta básica. Para alguns deles, como o arroz, especialistas em economia explicaram as causas do novo valor. A gente relaciona esse aumento ao efeito câmbio, o dólar está mais alto, os produtores estarem vendendo para outros países, né? As exportações do início do ano passado, em comparação a esse ano, aumentaram em 100%, elas dobraram, né? Então está tendo uma demanda muito forte dos outros países, desses produtos de commodity, né? Principalmente os países que tiveram uma perda de safra, que são os países asiáticos, que têm o arroz como muito importante a alimentação, e os países que entraram na pandemia antes mesmo do Brasil e já estão numa retomada de economia. Mesmo com a explicação, ninguém quer pagar mais caro. Centenas de reclamações chegaram ao Procon de Patos de Minas, relatando preço alto. Devido a esse aumento dos preços experimentados não só no mercado de Patos, mas a nível nacional, também recebeu a reclamação dos nossos consumidores locais. E em razão disso, nós resolvemos apurar mais de perto como está sendo a situação na venda dos produtos alimentícios e que compõem a cesta básica. Como não há saída quando o aumento é geral, pesquisar é a melhor opção. E foi por isso que o Procon fez, juntamente com o Centro Universitário de Patos de Minas, uma pesquisa de preços. Nós fizemos uma parceria com o Centro Universitário de Patos de Minas através do curso de Ciências Contábeis. E os alunos desse curso estão indo em loco, de forma mensal, pesquisando o preço de 21 itens componentes das cestas básicas. Itens esses de limpeza, de alimentação e higiene pessoal. Vamos aos números. Sem analisar a marca, é possível perceber uma grande diferença de preços entre alguns produtos. Em um supermercado, o arroz agulhinha 5 quilos foi encontrado a R$ 10,98. Em outro, R$ 30,25. O pacote de 5 quilos do açúcar cristal variou de R$ 9,59 a R$ 12,90.
E o feijão, um pacote de 1 quilo, carioquinha, de R$ 4,99 a R$ 8,98. A nossa intenção é nortear a compra daquela família que tem um poder aquisitivo menor, aquela família que não pode, né, escolher produtos. Então essa pesquisa é direcionada especialmente para vocês, para que vocês tenham um norte onde é o menor preço, onde compensa comprar. Segundo o Procon, a pesquisa continua e a intenção é que ela seja divulgada sempre no início de cada mês. A nossa meta é sempre divulgar até o 10º dia, né? Porque as famílias geralmente recebem até o 5º dia útil e a gente já quer divulgar isso quanto antes, de forma que as famílias consigam aproveitar essa pesquisa para orientar as suas compras. Nem todos estão confortáveis com a volta às aulas presenciais em Minas Gerais e isso tem provocado uma queda de braços. Nessa terça-feira, acatando um pedido do Sindiúti, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais expediu liminar que suspende temporariamente o retorno das atividades presenciais até que o governo do estado implemente todas as medidas previstas no protocolo sanitário da Secretaria de Estado de Saúde. Para a Secretaria, não há nenhum problema com o retorno. O protocolo da volta às aulas presenciais foi comunicado na semana passada. As atividades serão a partir de 19 de outubro somente para alunos do 3º ano do ensino médio e apenas em cidades que estão na onda verde do Minas Consciente. No estado, nós teremos um retorno gradual. Nós esperamos que também no município e no particular tenham esse retorno gradual. Além disso, o estado está já há um bom tempo se preparando para toda a estrutura das salas de aulas estarem adequadas, terem equipamentos de proteção para todos, nós temos o álcool gel disponíveis, questões de higiene já definidas, lembrando que o retorno será com muito poucas turmas, então as escolas não ficarão cheias igual era antes da epidemia. Além disso, nós temos também um segundo nível de controle, que é o nível local. Como cada cidade ela tem uma característica relacionada com a epidemia, nós também estamos vinculando aos gestores municipais avaliarem se naquela cidade o retorno está adequado e como ele será feito, e temos grupos de trabalho de acompanhamento vinculados à gestão municipal e também às escolas. E por último, nós temos um terceiro nível de controle, que é o nível dos pais, o nível parental, né? Nesse nível nós entendemos que os pais têm que avaliar o retorno dos filhos, avaliar a condição de saúde da família como um todo, se tem risco, se convive com idosos que têm risco mais elevado e nesse sentido definir se a criança volta ou não. Ou seja, tudo isso foi pensado. É importante que todos, então, entendam que o retorno às aulas ele será gradual. Na liminar, o desembargador Bittencourt Marcondes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entende que das 14 macro-regiões de saúde do estado, apenas 4 estão classificadas na onda verde, de forma que o retorno dos alunos não ocorrerá de forma igualitária, o que poderá gerar impacto negativo do ponto de vista pedagógico. O Sindiúti afirma ainda que a volta às aulas presenciais, nesse momento, representa risco, destacada na liminar do desembargador. Essa medida submete os profissionais da educação, estudantes e toda a comunidade escolar a grave risco de contaminação e de vida, tendo em vista o alto nível de transmissão da doença e do quantitativo de casos e óbitos já confirmados. O coordenador do Sindiúti de Patos de Minas já havia manifestado essa preocupação. Nós, de sindicatos, somos contra o retorno das atividades escolares. A FEPENG, que é o Fórum Estadual de Educação, também é contra e não participou desse processo. Então nós entendemos que o retorno das aulas presenciais coloca em risco a vida dos estudantes, dos trabalhadores, dos professores e da sociedade como um todo. Aqui na região de Patos de Minas, temos que entender que nós temos municípios que dependem também dos hospitais aqui de Patos de Minas. Leitos de UTI que nós necessitaremos ocupar em caso do aumento do número de pessoas que necessitem de leitos de UTI. Então as prefeituras, todas as prefeituras de toda a região têm que ter essa consciência em relação ao retorno das atividades escolares. Retornar às atividades escolares é fazer com que pais, com que avós,
com que a sociedade se contamine e aumente o número de casos de Covid em Patos e toda a região de Patos de Minas. Nós não queremos isso para a sociedade. Nós queremos que a vida continue. Nós sabemos que a educação ela pode ser planejada. E nós temos formas de continuar o ensino para os alunos. A vida nós não mudamos. O sindicato argumenta ainda que o Estado não teria disponibilizado os equipamentos necessários para a segurança dos educadores. Por outro lado, o governo tenta tranquilizar a comunidade escolar e afirma que, além da oferta dos itens sanitários necessários, uma tripla checagem será feita. Essa tripla checagem ela passa pelo nível estadual, pelo nível local e pelo nível parental mesmo, ou seja, os pais envolvidos nisso. No nível estadual, o que nós buscamos? Nós separamos claramente os protocolos da saúde e as estratégias da educação. Nos protocolos da saúde, nós colocamos 2 condicionantes para fazer a gestão do risco. O primeiro condicionante é que só poderemos retornar às aulas quando nós estivermos na onda verde. Além disso, nós descrevemos um protocolo extremamente adequado em todos os momentos da educação, envolvendo transporte, envolvendo a refeição, envolvendo o distanciamento dentro da sala de aula, banheiros e em todos esses momentos nós tivemos um protocolo que descreve isso com clareza. Nós temos também um segundo nível de controle, que é o nível local. Como cada cidade ela tem uma característica relacionada com a epidemia, nós também estamos vinculando aos gestores municipais avaliarem se naquela cidade o retorno está adequado e como ele será feito. E por último, nós temos um terceiro nível de controle, que é o nível dos pais, o nível parental, né? Nesse nível nós entendemos que os pais têm que avaliar o retorno dos filhos, avaliar a condição de saúde da família como um todo, se tem risco, se convive com idosos que têm risco mais elevado e, nesse sentido, definir se a criança volta ou não. Ao educador não cabe escolha, deve voltar ao trabalho. Entretanto, na liminar, o desembargador suspendeu o retorno até que o governo de Minas tome todas as providências, até que sejam adotadas e implementadas todas as medidas previstas no protocolo sanitário da Secretaria de Estado da Saúde, além do fornecimento de máscaras e EPIs para os servidores, máscaras para os alunos e aplicação de questionário diário sobre sinais e sintomas para a entrada de alunos e servidores, devendo cada unidade de ensino estadual cumprir rigorosamente essas condicionantes por meio de declaração assinada e publicada na unidade de ensino pelos respectivos gestores escolares, que se responsabilizarão pelo conteúdo sob as penas da lei. A seguir tem a análise da notícia e a gente começa falando de Covid. Patos de Minas e Vazante confirmam mais mortes e governo do estado decide ampliar a testagem no estado. Estamos de volta com o NTV News e agora é hora de comentar as principais notícias de Patos de Minas e região, aqui na análise da notícia. Comigo, a jornalista Ludmila Bahia. Olá, Ludmila, boa noite, tudo bem? Oi, Jéssica, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o NTV News. É isso aí, a gente chega para mais uma análise de notícias. A gente começa, Ludmila, falando sobre o enfrentamento à pandemia no estado e a gente tem uma notícia importante aqui. É que o estado anunciou, uma ampliação na testagem para o diagnóstico da Covid-19. Antes de comentar sobre isso, vamos assistir que a gente tem esse material. A partir de agora, testaremos também todas as pessoas que se enquadram na definição de caso suspeito de síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2, ou seja, com suspeita da Covid-19. Essa ampliação, ela significa o esforço que nós temos feito junto à Secretaria Estadual de Saúde, os nossos laboratórios, no objetivo de ampliar a rede, de aumentar a capacidade da testagem da rede, além de uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que também nos dará suporte mediante essa ampliação. Com isso, nós entendemos que nós vamos aumentar
a capacidade de testagem e efetivamente tentar bloquear ainda mais a transmissão da doença em Minas Gerais, trazendo a redução e principalmente a aceleração na queda dos números do estado. Veja bem, Ludmila, eu me pergunto agora e volto um pouquinho no tempo, até porque, conforme o secretário disse, essa testagem será ampliada em até 11 vezes, né? Colocando esse número em pauta, é que a gente percebe principalmente como a testagem estava sendo feita bem abaixo, né, do que era recomendado. Agora a gente tem essa ampliação. Será que ela vai resolver ou será que ainda é preciso fazer de uma maneira diferente? Jéssica, assistindo hoje a essa coletiva, que inclusive esse período de coletivas dessa forma se encerra nessa quinta-feira. O Estado vai continuar dando informações, mas não dessa forma aí. E eu fiquei me perguntando por que só nesse momento a testagem é ampliada. Será que no passado não era importante também oferecer mais testes, até como instrumento importante para que o Estado, para que os municípios, os gestores de uma forma geral, não agissem de forma mais eficaz contra a Covid? Dessa forma, poderíamos ter evitado aí muitas mortes. Por que tanto atraso para ampliar a testagem da Covid-19 em Minas Gerais, indo na contramão de praticamente todos os estados? Não adianta Minas Gerais, o governo do estado de Minas Gerais, comemorar que estamos aí, o estado é um dos menores em taxa de óbitos quando analisa a cada 100 mil pessoas. Não adianta comemorar essa baixa de casos da Covid-19, porque também temos uma das menores testagens do país. Ou seja, é um número mascarado, essa não é a realidade que vivemos, que presenciamos. E olha só, 6, 7 meses depois, o governo de Minas resolve ampliar a testagem da Covid-19. É brincadeira o que essa gestão proporcionou, mas enfim, ela chegou e que sirva aí de parâmetro, de um instrumento importante para que os gestores determinem medidas mais eficientes no controle da pandemia. Vamos agora ao enfrentamento da pandemia aqui em Patos de Minas, analisar esses dados e como foi a evolução da doença de ontem para hoje, para essa terça-feira. Esses dados que a gente tem aí na tela, então, são referentes a dia 5, segunda-feira, e hoje, terça-feira, 6 de outubro. A gente tem um aumento aí, à primeira vista, né, no número de casos tratados, no número de casos confirmados e, infelizmente, também no número de óbitos. A gente passou de 62 para 64 óbitos. Ludmila, os números não param, né, de seguir essa tendência aí de aumento. Olha, Jéssica, a situação é sim de alerta, é preocupante, mais 2 óbitos confirmados em Patos de Minas. Temos aí mais 14 pessoas doentes em 24 horas, totalizando esse número de infectados, 2.466, mais pessoas curadas, mais 26 pessoas curadas, obviamente, o que é esperado numa pandemia. Temos aí menos pessoas em isolamento domiciliar, menos 15 pessoas, entretanto, mais uma pessoa internada, igual aí com relação a pessoas internadas em leitos de UTI, mas essas mortes e mais casos confirmados dia a dia, colocam à luz e aí aquele sinal de alerta vermelho aceso, porque é preocupante. Até mesmo porque, Jéssica, quando a gente analisa também a questão da taxa de ocupação hospitalar em relação a ontem, nós tivemos um aumento, isso só de pessoas de Patos de Minas, entre suspeitos e confirmados, a tela de taxa de ocupação hospitalar, olha só, temos aí mais pessoas internadas, o que também preocupa, ou seja, a situação em Patos de Minas é sim muito delicada, é sim muito preocupante. Pois é, Ludmila, conforme você disse, a gente mostra agora essa segunda tela, que é essa tela de ocupação hospitalar dos pacientes aqui em Patos de Minas. O número continua aumentando, né? A gente vê que aumentaram os principais índices aí, tanto de leitos clínicos, de leitos de UTI, são pacientes internados aqui em Patos de Minas. E a ocupação total, que é esse número em vermelho, maior aí, também teve um aumento.
Pois é, Jéssica, é isso que a gente fala, né? A preocupação é constante, ela é vital, e aí entra o controle individual de cada um para evitar o contágio, mas também entra aí, e é essencial nesse momento, que os entes, que os municípios, que Estado conversem de forma harmônica, porque é preciso medidas mais eficientes, porque as que estão lançadas não estão sendo respondidas a critério aí. Então, é preciso pensar na forma de medidas, de ações, para que a gente possa controlar essa taxa de transmissão, viu? Pois é, a gente precisa de ações tanto do poder público quanto do povo, né? Vamos ver agora esses dados de Lagoa Formosa para ver como que a doença evoluiu de ontem para hoje. Os dados também mostram como estavam esses números ontem, na segunda-feira, e hoje, no dia 6 de outubro. Ludmila, analisando inclusive a população de Lagoa Formosa, que gira em torno de 18 mil habitantes, a gente tem um aumento de casos aí também que chama a atenção. É o mesmo número aqui de Patos de Minas, foram mais 14 casos em um dia, levando em conta também que a circulação de pessoas aqui em Patos de Minas é bem maior que em Lagoa Formosa. Então, o sinal segue vermelho aí na cidade, né? Absoluta certeza, mais 14 casos em Lagoa Formosa, chegou, portanto, a 424 doentes com a Covid. E olha só, Jéssica, uma outra questão preocupante é com relação também às pessoas que estão em acompanhamento. São mais 9 pessoas em relação ao boletim de ontem. Temos aí mais internados também com relação a óbitos em investigação e suspeitos, os mesmos números. Uma outra cidade que também chama a atenção, Jéssica, é Vazante, que registrou mais uma morte por Covid-19. O município chegou, portanto, a 7 mortes ao todo. Tem uma outra morte em investigação. São 15 confirmações. O último boletim de Vazante foi no dia 2/10, comparando com hoje 6/10. São mais 15 confirmações. Ou seja, a gente tem um momento importante de transmissão na região. Isso quer dizer aquilo que eu falava anteriormente. É preciso o esforço conjunto de todas as pessoas e também dos gestores para que possamos ter aí medidas eficientes também com relação ao comportamento, às atividades, para que essa situação aqui não saia do controle, porque a gente percebe como está sufocante a taxa de transmissão, mais pessoas infectadas a cada dia. E outra coisa, Ludmila, que eu acho que é importante a gente colocar aqui em pauta também, é que a gente se aproxima de um final de semana prolongado, até porque segunda-feira que vem é feriado. Será que muitas pessoas, né, planejam sair um pouco da rotina? E isso tem que ser levado em conta para a gente tentar frear essa situação que a gente está falando. E caso saiam, que aí tentem seguir rigorosamente as medidas de segurança, de controle, porque senão vai ser difícil a gente chegar em um momento que a gente quer chegar. A gente espera muito esse momento quando essa curva entre em declínio e os casos zerem. Só aí para a gente ter tranquilidade, só aí mesmo para a gente respirar aliviado. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Nas últimas semanas, muitos consumidores relataram problemas com o abastecimento de água aqui em Patos de Minas. A gente mostra agora mais uma situação registrada. Como se refrescar e manter a hidratação necessária se na torneira não sai uma gota de água? Problema frequente no Bela Vista. Não temos uma gota de água nem para escovar os dentes, isso desde as 18 horas. Então, cheguei do trabalho, não tenho água para tomar banho, para escovar dente, para lavar uma louça, nadinha, nenhuma gota. Em outros bairros, a situação se repete, como no Moradas do Sol. E impossível fazer almoço, né, fazer as refeições e tomar banho. Então, resumindo, estou há 3 dias sem fazer refeições e sem tomar banho. E em boa parte aqui do bairro, né, tem acabado todos os fins de semana, inclusive aqui a Morada do Sol, Esperança também. E mais problema. No Campos Elíseos, quando o morador abre a torneira, só sai ar
E o hidrômetro continua rodando. O consumidor paga por nada. Só sai ar. Saindo só o ar. Fechar, abrir, só o ar. E além disso, de estar saindo só o ar, o relógio está rodando. Vou mostrar para vocês aqui o relógio. Olha o relógio rodando aí, ó. Mas veja, Ludmila, estou impressionada agora. O consumidor tem pago então pela água e o que tem recebido é ar na torneira. Jéssica, é um desrespeito com todos nós consumidores o que a Copasa tem feito, o que tem apresentado de serviço à população. Além dessa interrupção constante, há quantas semanas estamos mostrando essa situação aqui no NTV News, buscando respostas. Ontem, por exemplo, a resposta que a Copasa deu foi que até segunda-feira estava tudo normalizado aqui em Patos de Minas, e não está. Estava conversando há pouco aqui com algumas pessoas que relataram no Bela Vista, Morada do Sol, faltando água de novo. A gente vive um racionamento e a Copasa esqueceu de avisar o principal interessado, que é o consumidor. Além disso, abuso maior é o que esse consumidor flagrou aí, que esse morador de Patos de Minas flagrou lá no Campos Elíseos. Ele abre a torneira, ar jorrando ali e o hidrômetro rodando a pleno vapor. E aí, Copasa, nós perguntamos para ela com relação a esse problema aí. Até agora não tivemos resposta. Apenas que houve essa questão do aumento no consumo e que os consumidores também têm que colaborar aí para que não haja o desperdício. Nesse calorão que a gente até mostrou ali mais cedo, o Adalberto Vieira, professor de climatologia, explicando, a gente está com uma subida nos termômetros, final de semana vai ser de calor intenso, extremo em Patos de Minas. Como que diminui consumo nesse momento? Como que diminui consumo com mais pessoas ficando em casa? Como assim? Que resposta é essa? Fato é que a Copasa não tem cumprido com o seu dever, com o seu papel, como de fornecer água à população. Por isso até que a gente foi ao Ministério Público questionar sobre quais medidas serão tomadas, não é, Jéssica? Justamente, Ludmila, só completando, a resposta também da Copasa foi que ela só interrompe o abastecimento de água para realizar manutenção quando necessária. Isso, a gente então todo dia tem manutenção, todo dia tem problema. Aliás, toda hora tem manutenção, toda hora tem problema. É vergonhoso, muito Nós vergonhoso. levamos a maioria dessas queixas ao promotor aqui em Patos de Minas para saber o que está sendo feito sobre esse assunto. O assunto é realmente sério e a gente mostra agora. Foram muitas as reclamações. Água com cor estranha. Essa água aí está contaminada. Se é água com cloro, se é fria. A gente já anda com a saúde lá precária demais da conta, ainda vai beber um trem, uma enxurrada dessa? Isso aí é uma enxurrada. Falta de água nas torneiras. Então eu tô com as roupas todas paradas, a casa tá suja porque não tem como, a gente não tem água mesmo, desde sexta-feira. A água vai e volta, a gente não dorme, fica esperando a água chegar na caixa para levantar, arrumar a cozinha de janta, de almoço, de café, que aí fica aquela vaziada suja, né? Contas exorbitantes de uma hora para outra. O mês faltou 15 dias praticamente inteiro, o dia inteiro faltando água, veio 1.000 litros, 1.100 e poucos litros por dia, é muita coisa, é uma coisa que não, assim, sem explicação, né? Falta de informações sobre interrupções. Desde ontem, meio-dia, e a Copasa não informou a falta de água no bairro, nem nada, a gente não foi informado disso. E estamos aí, né, com criança, idoso em casa e sem água, nem para beber não tem. E sempre nos horários de pico, só a hora que o pessoal está chegando no trabalho, que precisa lavar a roupa, né? Em plena pandemia a água acaba, a gente liga, é a única coisa que fala é que está em manutenção, mas não teve aviso nenhum, né? E a gente fica aí com tremendo descaso. Todas essas queixas registradas em vídeo pela equipe da NTV chegaram até o Ministério Público. Segundo o promotor, essa não é a primeira vez que a companhia é investigada por prestar seus serviços de maneira irregular. Em reiteradas oportunidades, a gente instaurou investigações para apurar reclamações de consumidores, seja contra a qualidade da água,
seja quanto a vícios na prestação de serviço, com uma descontinuidade na prestação de serviço. Diante desse quadro, que configura um possível desrespeito aos direitos dos consumidores coletivamente considerados, nós instauramos, na data de hoje, um inquérito civil público com o intuito de reunir elementos de provas voltadas a verificar, primeiro, a extensão dos danos causados pelo desabastecimento de água, o cumprimento das normas legais pela Copasa e, segundo, promover a responsabilização por esses danos, tentando adequar a conduta da concessionária de serviços públicos às normas legais e regulamentares. O problema envolvendo a Copasa é questão de direito do consumidor, como incide o CDC a explicitamente o dever de informar. O consumidor tem que ter em mente que o serviço de abastecimento de água é considerado pelo Código de Defesa do Consumidor como um serviço essencial. Ele não pode sofrer uma descontinuidade injustificada ou prolongada, e a empresa tem que, de alguma forma, prestar esse serviço. A primeira trincheira da defesa da cidadania é o próprio consumidor. Ele tem que buscar, por si mesmo, defender o seu direito. Amparado pelas normas do direito, o inquérito segue o seu curso. Para ser concluído com boa fundamentação, é necessário que os consumidores contribuam com o trabalho do MP. Se a pessoa tem um problema com a prestadora do serviço e a prestadora do serviço ela não é eficiente em resolver esse problema, trazer ao conhecimento dos órgãos de defesa do consumidor, PROCON municipal, PROCON estadual, ou por conta própria, através de advogados, ou o caso não comporte a contratação de advogados pela relação de custo, levar essa demanda ao Juizado Especial Civil da comarca. Pois é, Ludmila, a Copasa é a fornecedora, a água é um serviço essencial, há um claro desrespeito aos direitos dos consumidores, de acordo com todos esses casos que foram mostrados aí na reportagem, e ela realmente tem que ser responsabilizada por isso. O que a gente também apurou com o promotor Dr. José Carlos é que é muito importante que esses consumidores levem essas informações e essas denúncias ao Ministério Público para que esse inquérito tenha uma fundamentação melhor, maior também, e que ganhe mais força, junto ao Judiciário, para que a empresa seja responsabilizada. Porque as pessoas já cansaram de tentar dialogar com a Copasa, que às vezes dá algum tipo de resposta, até mesmo à imprensa, e não cumpre com o que fala. Esse é o problema. Ela fala, olha, na segunda-feira vai estar tudo normal em Patos de Minas. E aí, na terça-feira, não está tudo normalizado em Patos de Minas. Então, a Justiça tem que entrar em ação para responsabilizar a companhia que não tem feito com regularidade o serviço que lhe é cabido. Então, é hora mesmo de ser acionada judicialmente para que responda sobre o que tem feito com a população, e nesse momento severo aí de pandemia, de calor intenso, o mínimo que a gente espera é um serviço condizente e de qualidade, porque pagamos caro por ele. Pois é, vamos agora a uma outra reclamação, motivo constante de reclamação. Agentes seguem aplicando multas para quem estiver irregular no estacionamento rotativo em Patos de Minas. Além disso, a população também continua desorientada sobre o funcionamento do sistema. O funcionamento do sistema de estacionamento rotativo em Patos de Minas segue um mistério. Alguns até sabem como funciona. Outros, principalmente quem vem de fora, ficam desnorteados e não sabem a quem recorrer. Para quem é da cidade, contudo, fica mais informado, mas para quem não conhece bem, passa um pouquinho de trabalho. Pelo rotativo eu não tenho dificuldade não. Eu uso muito pouco o rotativo, mas sempre quando eu preciso eu nunca tive problema. Acho que é difícil encontrar alguém, sair procurando, para pôr crédito, então eu prefiro pagar no normal. Outra dúvida é quanto às notificações e aplicações de multas.
De acordo com a coordenação do sistema, as atividades realizadas pelo rotativo não foram paralisadas e esse monitoramento de irregularidades foi, na verdade, intensificado nos últimos meses. A Zona Azul, ela nunca deixou de funcionar. O que ocorreu que num dado período, devido à pandemia, por força legal, houve uma determinação legal que houvesse a suspensão da emissão das multas. E com a diminuição da fiscalização, as pessoas tiveram uma sensação de que não havia fiscalização devido a essa redução. Contudo, vou dizer mais ou menos nos últimos 2 meses para cá, essa fiscalização se tornou mais intensa, ela voltou a acontecer de forma mais intensa. Está havendo sim a fiscalização, e está havendo sim a notificação daqueles usuários que se encontram em situação irregular no momento que estão fazendo uso da Zona Azul. Ainda segundo a coordenação, quem deve procurar a orientação é o próprio motorista, por meio dos canais já disponibilizados. Todo mundo que estiver fazendo o uso da Zona Azul, estacionando na Zona Azul, precisa adquirir os créditos e ativar os créditos para fazer uso das vagas, a fim de não incorrer em irregularidade e sofrer uma penalidade, que seria uma multa de trânsito. Pois é, Ludmila, essa situação se assemelha muito ao caso da Copasa, Como os consumidores têm sido, então, prejudicados com essa falta de informações claras sobre como esse serviço é prestado, sobre a aplicação de multas. E eu imagino que, inclusive, pessoas que não são de Patos de Minas, que vêm a passeio ou a trabalho e precisam estacionar no centro aqui da cidade, devem encontrar um problema sem igual, Essas pessoas, então, têm que ter uma bola de cristal para adivinhar como é feito essa questão do estacionamento rotativo em Patos de Minas. É isso que o coordenador e a prefeitura de Patos de Minas estão falando, não é? Porque como que essas pessoas vão saber se só tem uma placa ali não informando mais nada de como adquirir, se está valendo, se está aplicando multa, se não está aplicando, se não tem nenhum agente de trânsito ali próximo para orientar essas pessoas que estacionam. Também a questão de marcação de vagas e tudo mais ali, como que faz nessa situação? É outra brincadeira de muito mau gosto com a população, o que tem feito a prefeitura aos motoristas. É preciso ampliar, é preciso informar, é preciso falar, olha, voltamos, estamos aplicando multas, então se você estiver irregular, se você não comprar a taxa para estacionar nessa região onde tem um estacionamento, você vai ser multado. Então, você pode comprar, desce dessa forma. Como é que essas pessoas vão adivinhar? É impossível dessa forma. Não é dessa maneira. Não é achar que as pessoas sabem de tudo. É preciso informar. Para a prefeitura, para o estacionamento rotativo, é muito claro como é que funciona, mas para a população não é. Então, agentes têm que ficar ali instruindo a população ou ter, assim como tem placas ali, colocar placas informando como é que é. Porque da forma como tem se estabelecido, não tem sido eficaz e tem gerado reclamação. Pois é. Ludmila, muito obrigada pelas informações, pelo bate-papo hoje. Antes da gente se despedir, me adianta o que tem no Espaço Feminino de amanhã? Oi, Jéssica, amanhã no programa a gente vai falar de cultivo de plantas, de hortas. Você sabia que a gente descobriu algumas pessoas que aumentaram em até 600% o cultivo nessa pandemia? Eu acho que eu estou dentre essas, só que não de plantas de hortaliças e tudo mais, mas as plantinhas estão em casa. Pois é o meu caso também. E aí a gente vai mostrar como essas pessoas têm aí feito o cultivo, a manutenção das suas hortas, das suas plantas, que são verdadeiras terapias. A gente vai falar também de gratidão ativa, que é um passo importante para que a gente cresça, para que a gente contribua com a nossa perspectiva de crescimento. Também amanhã a gente fala de tudo isso e muito mais a partir das 18 horas
aqui pela NTV, e aí todo mundo sabe, pode assistir pelo canal 8.1, pela internet, pelo site ntv.tv.br, também pelas redes sociais, @NTV Patos de Minas, e a gente se encontra então amanhã. Beijo para todo mundo, obrigada pela companhia, Jéssica, a todos que acompanharam também esse momento aqui no NTV News, e a gente se encontra nessa quarta-feira. Tchau, tchau. Muito obrigada a você de casa que acompanhou a edição de hoje do NTV News. Como a Ludmila disse, a gente volta também amanhã com mais informações às 19 horas aqui no NTV News. Eu fico por aqui. Boa noite.